Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos aqui de volta com o nosso programa Mediunidade Hoje, estudando um assunto muito importante, perda e suspensão da mediunidade. Allan Kardec faz diversas perguntas aos espíritos a respeito do assunto, como esta: o espírito que se retira, ou seja, que se afasta de um médium, pode ser substituído? E neste caso, como se compreende a suspensão da mediunidade? Não faltam espíritos para outra coisa que outra coisa não querem senão comunicar-se. Olha aqui, vamos repetir. Não faltam espíritos que outra coisa não querem senão comunicar-se, e estão prontos a substituir os que se retiram. Inclusive, usando o mesmo nome. Utilizam o mesmo nome, a mesma identidade, não é? Aqueles espíritos se afastam porque detectam no médium propósitos inferiores, mas vejamos bem, os espíritos amigos, eles não se afastam do médium antes de sucessivas tentativas de advertência. Eles não se afastam antes de tentarem sucessivamente fazer com que o médium caia em si. Porque todos nós somos suscetíveis, encarnados e desencarnados. Todos nós somos suscetíveis de deslizes, podemos cometer erros, podemos estar equivocados, podemos estar errados achando que estamos certos. Os espíritos são caridosos, eles não se afastam de nós, são como os nossos pais. Os nossos pais nos orientam, os nossos pais cuidam de nós, nos orientam, nos aconselham, mas chega num determinado ponto em que eles nos deixam entregues a nós mesmos, não é? Ao nosso livre-arbítrio, entregues ao nosso livre-arbítrio e às consequências. E as consequências que, por certo, advirão. É assim que Deus age conosco. Há pouco tempo estava conversando com o Dr. Inácio Ferreira, o espírito Dr. Inácio Ferreira, falando assim: Dr. Inácio Ferreira, muita gente pergunta por que os espíritos não intervêm? Por exemplo, o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Por que os espíritos amigos não intervêm nesse processo político? Não intervêm nesse processo de corrupção que está atravessando o país? Por que os espíritos não intervêm no movimento espírita, não é? No qual está se tornando elitizado, não é? Excessivamente elitizado? Por que a gente vê tantos absurdos? É só acompanhar pela internet, nós percebemos aí tantos absurdos, tantos discursos absurdos, tantos oradores destilando ódio em sua palavra. Por que os espíritos não intervêm, doutor Inácio? Doutor Inácio disse assim: olha, meu filho, nós não podemos derrogar as leis naturais. Nós não temos condições para isso. O nosso campo de atuação junto aos encarnados se dá no setor da inspiração, da sugestão, da boa influência, mas nós não podemos tomar decisões. As decisões não são nossas, nós podemos aconselhar, não é? Então ele disse assim: olha, está cheio de coisas aí, de conselhos, de orientações, o Evangelho do Cristo está aí. É uma orientação, é uma tentativa de intervenção, não é? O Evangelho do Cristo, por exemplo, o Espiritismo, não é? Os livros espíritas, a obra de Chico Xavier, é uma tentativa de intervenção, não é? Suave,
não é? Até onde é possível, de intervenção do mundo espiritual junto a nós, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. E quando nós não queremos, o que é que os espíritos podem fazer? É igual aquela história que muita gente diz assim, Dr. Inácio até comentou isso conosco, muita gente diz assim, olha, fulano de tal, os espíritos é que desencarnaram ele. Foram os espíritos que desencarnaram. O Dr. Inácio diz assim, ó meu filho, nós não somos assassinos não, nós não somos criminosos, nós não desencarnamos ninguém não. Nós, espíritos amigos, companheiros, não desencarnamos ninguém não é? Os espíritos infelizes, obsessores, eles podem até influenciar a pessoa, provocando a desencarnação da pessoa. Isso pode acontecer, não é? Os espíritos obsessores podem levar a pessoa à desencarnação, mas o mundo espiritual superior não desencarna ninguém não é? Fala assim, não, o mundo espiritual superior vai desencarnar o fulano de tal, desencarnou o médium tal, desencarnou o ditador tal, desencarnou o político tal, desencarnou... Não é assim que isso acontece. O doutor Inácio sorriu e falou assim, estão nos chamando de criminosos. Nós não matamos ninguém, não. Nós não desencarnamos ninguém. Isso se dá naturalmente, não é? Agora, os espíritos obsessores, eles podem ir conduzindo a pessoa a uma situação de perigo, a uma situação em que a desencarnação pode ocorrer, pode acontecer, não é? Por exemplo, espírito amigo não induz ninguém ao suicídio, não é? O espírito amigo, ele procura fazer com que a ideia de suicídio saia da cabeça da pessoa, mas tem espíritos obsessores que incutem a ideia de suicídio na cabeça de alguém, como tem espíritos obsessores que incutem na cabeça de alguém a ideia de cometer um crime. Olha, mata fulano, dá um tiro no fulano, agride o fulano, faz isso. Como também pode sugerir assim, ó, beba bastante, agora vai para o carro, dirija. O que vai acontecer? Vai capotar o carro, vai desencarnar, vai bater o carro, e o que é pior, não é? Às vezes vai assumir um compromisso kármico muito grande, porque dentro daquele seu quadro acaba levando algumas pessoas que estão fora do contexto, né? Não estão fora do contexto das leis divinas, não estão fora do contexto da lei de causa e efeito, mas que estão fora dentro daquele contexto particular daquela pessoa. Bem, vamos fazer uma pausa, voltando logo em seguida com o nosso programa. Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração.